Shalom, Beruchim Rabaim, sejam todos muito bem-vindos ao canal da nossa Kehilá, da Sinagoga Bnei Haderech. Hoje nós vamos falar sobre o Hanukkah. Você vai entender as fontes históricas e espirituais do Hanukkah e, para tanto, então, nós não podemos deixar de te dizer para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você quer ser um dos nossos discípulos para receber conteúdos exclusivos, você pode estar entrando em contato conosco através do telefone, do número de telefone que vai estar aí na descrição do nosso vídeo. Sem mais delongas, vamos falar sobre Hanukkah. Nós estamos falando do período do ano 175, antes da Era Comum, ou antes da vinda do nosso Mashiach. E o que vai acontecer, para quem conhece o livro de Macabeus, tem na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que contém os livros apócrifos, como por exemplo de Macabeus, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, etc. E no primeiro livro de Macabeus, logo no início, no primeiro capítulo, nós vamos ver a ascensão de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, então, assume o trono do Império Seleucida na época, e o que vai acontecer? Começa a helenização da Judéia. Helenização da Judéia, sim, a disseminação da filosofia helenística ou helênica dentre o povo judeu, que muitos começam a se assimilar à filosofia helênica. Então nós começamos a ter um sincretismo, nós começamos a ter pessoas que estavam apostatando da fé judaica, seja pela opressão vinda do Império na época grego, seja pelo consentimento às ideias filosóficas helênicas da época. Um outro acontecimento que vai acontecer no ano 168, a profanação do altar do templo em Jerusalém. Exatamente. O que acontece é que Antíoco invade Jerusalém e ele massacra milhares de pessoas, profanando o altar de Jerusalém com sacrifícios impuros, com porcos no altar. Essa profanação do templo é o que nós chamamos no livro de Daniel e no livro também, nos livros escatológicos dos evangelhos, como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, de abominação desoladora. Logo depois que isso acontece, nós temos um decreto, chamado Decreto de Modin. E nesse decreto, o que acontece é que os oficiais gregos, eles tentam forçar Matatias, conforme está ali escrito no livro de Macabeus, que era o sacerdote, a sacrificar aos ídolos, a executar um culto idólatra. Matatias mata então um judeu apóstata e um oficial, iniciando o que nós chamamos da revolta dos Macabeus. Esse ato heróico de Matatias, que gera essa revolução, no ano 166, então, antes da Era Comum, você vê que Matatias vai morrer e Judas vai tomar a liderança. Então, antes de morrer, Matatias nomeia Judas, o seu filho, Judas o Macabeu, conforme nós vemos, para que ele então liderasse a revolta militar contra o Império Grego. Nós temos ali do ano 166 até o ano 164, antes da Era Comum, você sabe que as datas vão reduzindo, a guerra, essa grande guerra que acontece entre o Império Grego e o desfavorecido povo de Israel. Judas vai liderar os seus homens na retomada do templo, também nessa batalha, contra vários generais seleucidas, dentre os quais nós podemos citar aqui, conforme está ali Apolônio, nós podemos citar Seron, Diórgias e Lísias. Essa batalha que o povo de Israel era completamente desfavorecido em números e também em treinamento militar. O povo grego era muito mais treinado militarmente do que o povo de Israel e mais preparado também de forma bélica. Deus, ao lado do povo, então lidera o povo nessa vitória através de Judas Macabeu. O que vai acontecer? Após essa grande vitória, nós temos Judas e seus homens retomando o monte do templo e limpando essa profanação do templo, reconstruindo o altar e acendendo a menorá. Sabemos que a menorá ficava no lugar santo do templo, antes do lugar santíssimo, onde tinha a arca, e depois do pátio do altar, onde nós tínhamos ali a bacia de lavagem, o mikve e também o altar. E aí no lugar santo nós tínhamos a menorá e a mesa com os pães da proposição. Então, depois que eles acendem a menorá, nós vamos ter lá no ano 160 a morte de Judas Macabeu,
e quando ele cai em batalha de Elasa. A liderança então passa para o seu irmão Jonatas. E aí depois nós temos no ano 142 antes da Era Comum uma independência total sob Simão, exatamente o último dos filhos de Matatias, e ele vai se tornar a Judéia se torna então politicamente independente. Agora veja muito bem, nós acabamos de citar um pouco sobre a história dos Macabeus, que permeia a celebração de Hanukkah, que é uma batalha entre a pureza espiritual do povo de Israel e ideologias, filosofias, coisas que fazem sentido, ideias que são mundanas, que tentam adentrar na espiritualidade do povo, desviando assim o povo, fazendo com que eles apostatem da fé e abandonem o propósito do serviço divino. Dentre essa retomada da espiritualidade, do posicionamento do povo de Israel, através daqueles que se negam a se sincretizar, através daqueles que se negam a deixar de cumprir o serviço divino e agem pela fé, independente do despreparo bélico e militar, mesmo sendo em minoria, Israel, através daqueles líderes corajosos e heróicos, não desistiram de fazer aquilo que Deus sabia que era reto. E logo depois da retomada do templo, nós vamos ter um acontecimento aqui que está retratado no Talmud babilônico, no Tratado Shabat 21b, em que nós lemos que quando os gregos entraram no santuário, profanaram todos os óleos. Nós sabemos que, mediante a Torá, nós temos um azeite específico que era utilizado para o acendimento da menorá, e esse azeite então estava profanado pelos atos que os gregos haviam realizado. E depois que os Hasmoneus prevaleceram e derrotaram o povo grego, eles procuraram e não encontraram nenhum azeite puro, a não ser um frasco de óleo. E esse frasco de óleo continha o que era suficiente apenas para um dia de menorá acesa. E o que acontece é que eles utilizaram esse frasco e de uma forma milagrosa ele durou 8 dias. Então essa é a celebração primária, principal de Hanukkah. Por isso que você vai perceber quantas hastes uma Hanukkah tem, porque nós temos uma haste para o Shamash, que é a vela central, que acende as outras velas, e as outras 8 hastes, conforme os dias que este frasco de azeite durou, mantendo a chama da menorá acesa. Mediante isso, nós temos tradicionalmente a inclusão de algumas coisas, como, por exemplo, a oração de Al-Hanissim. Você vai poder checar isso no Sidur, por exemplo. Lá, durante a Amidah, durante a oração silenciosa, o Shemoneh Esrei, as 18 brachot, as 18 bênçãos, você vai ter a inclusão da bênção de Al-Hanissim, que é uma estrutura teológica da vitória do pouco contra o muito, assim como o povo, o exército de Israel era a minoria, os sacerdotes, etc., quanto muito era o exército grego e o seu preparo também. E ela está codificada ali no Shemoneh Esrei, na Amidah e também no Birkat Hamazon. Então, o que nós lemos é: tu entregaste os fortes nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos dos poucos, e os ímpios nas mãos dos justos. Esse é o resumo do que está ali na oração de Al-Hanissim. E nós vamos falar agora sobre a natureza da vitória. Qual foi a natureza dessa vitória do povo de Israel contra o exército grego? Sendo que em Purim, por exemplo, nós temos uma natureza física, uma vitória que foi física. Já aqui em Hanukkah, nós temos uma salvação espiritual que envolve aspectos muito espirituais. Por isso que nós não temos um banquete obrigatório prescrito pela Halachá, pela lei judaica, mas nós temos uma obrigação de Halel, de louvar e também de acender a chama, as velas da Hanukkah. E dentro desses mandamentos rabínicos, dentro dessas alahot, nós vamos ter então a colocação da Hanukkah em um lugar onde a luz encontra o mundo. Geralmente vai ser do lado da janela, ao lado esquerdo da porta, porque o objetivo da Hanukkah é a sua localização de forma que todos possam ver, tanto quem está fora quanto quem está dentro, possam ter acesso a essa iluminação e ver essa iluminação. E um dos motivos dados pela Halachá para que a menorá, a Hanukkah, fique do lado esquerdo da porta, é porque do lado direito da porta, pela Halachá, nós temos a mezuzá, que é um pergaminho escrito algumas passagens da Torá. Então o povo assim ficaria cercado por mitzvot, a Hanukkah acesa de um lado e a mezuzá do outro lado da porta. Então nós seguimos compreendendo a ordem do acendimento das velas da Hanukkah. Então a Hanukkah ela vai ter
o Shamash, que é a haste central, e nós teremos ali as suas 8 hastes a serem acendidas, e a cada dia de Hanukkah nós vamos realizar esses acendimentos da seguinte maneira: nós vamos colocar as velas da mesma forma que a escrita hebraica acontece, da direita para a esquerda, começando pela vela nova, ou começando pela nova disposição, a depender do dia que nós estaremos presenciando, ok? E essa nova vai incidir da seguinte maneira: nós vamos colocar as velas da direita para a esquerda, mas nós vamos acender as velas da esquerda para a direita, conforme o dia, e sempre privilegiando a luz que representa o dia atual do milagre. Exatamente, se você está no terceiro dia, você vai acender primeiro a terceira vela e depois a primeira, a segunda. Sempre assim. Estou no quinto dia, eu vou acender a quinta vela com o Shamash, com a vela central, e depois a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Para quem já celebrou Hanukkah, sabe como é, porque nós utilizamos muitas velas. E nós temos na primeira noite de Hanukkah, em especial, 3 brachot, 3 bênçãos que são recitadas. A primeira bênção, antes do acendimento das velas, é a bênção de Lehadlik Ner Shel Hanukkah. Nós sabemos que existe uma bênção central na Halachá para o acendimento das velas, que é Baruch Atah Hashem Elokeinu, ou Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Lehadlik Ner Shel, e quando é Shabbat, Shabbat, quando é Hanukkah, Ner Shel Hanukkah. Essa brachá, essa bênção em português, significa: bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste o acendimento das velas de, aí seja Hanukkah ou Shabbat, enfim. Então essa é a primeira brachá que deve ser mencionada. A segunda brachá que vai ser mencionada na primeira noite também, e ela não é exclusiva da primeira noite, é a brachá de She'asah Nissim Lavoteinu, é a brachá de libertação pelo milagre que o Eterno realizou aos nossos antepassados naquele dia, naquela época. Então é uma bênção que está presente em todos os dias de Hanukkah. A terceira bênção, que é exclusiva do primeiro dia, é a brachá de Sherecheyanu, a bênção de bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos mantiveste vivos e nos preservou e nos permitiu chegar a esse tempo. Em hebraico nós temos Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam She'echeyanu Vekiemanu Vehigianu Lazman Azeh. Então veja, nós já falamos aqui sobre a história, sobre as bênçãos, sobre alguns dos costumes, como cumprir de maneira clara, de maneira objetiva e resumida aqui a celebração de Hanukkah. E agora nós vamos falar sobre uma declaração, Hanerot Halalu. Existe uma canção que é realizada logo após o acendimento das velas, enquanto as chamas ainda estão nas velas, nós cantamos esta canção de Hanerot Halalu, e essa canção, ela basicamente tem um trecho-chave, um trecho central, que diz: nós acendemos estas luzes pelos milagres, pelas maravilhas, pelas salvações e pelas batalhas que realizaste para nossos antepassados. Essa é uma parte do trecho-chave dessa canção, que é recitada no momento em que nós acendemos, no momento imediato após o acendimento das velas de Hanukkah. Mas aqui nós temos agora uma questão espiritual. Nós vamos falar sobre um pequeno mistério em relação ao número 8, que é o número de duração do acendimento da menorá, do templo sagrado, com um frasco que só poderia durar um dia. Então nós sabemos que o número 7 representa a perfeição do mundo natural, um ciclo, né? Uma semana tem 7 dias, nós temos ali 7 semanas de anos presentes nos livros profetas. Nós temos um ciclo de Shemitah, que no 7º ano é um ano sagrado. Nós temos o 7º dia, o Shabat, como fechamento da semana, como um dia também sagrado. Nós temos o ciclo de 7 em 7, 7 anos de Shemitah, e aí depois do 7º ciclo nós temos o Yovel, que é o jubileu, que seria o 50º ano. Então, nós temos 7 semanas contadas entre Pesach e Shavuot, completando Shavuot sendo o 50º dia, em que nós vamos celebrar ali a outorga da Torá e a descida do Ruach HaKodesh de Atos 2, só para nós entendermos que o número 7, ele indica aqui, né, a perfeição do mundo natural. Então o 8, ele representa um número que está acima da natureza, seria ali o mundo espiritual, o mundo etéreo, e nós temos uma 8ª sefirá dentro do diagrama sefirótico, dentro da Etzraim, que é a sefirá de Binah, a sefirá de entendimento, que na estrutura da árvore da vida, a luz de Hanukkah emana da sefirá de Binah, a sefirá do entendimento, que é a 8ª sefirá
quando nós colocamos o diagrama sefirótico de baixo para cima. Então, Biná é chamada de um mundo da liberdade. A Sefirá de Biná, na Kabbalah, na mística, na espiritualidade judaica, ela é tida como o mundo da liberdade, conforme diz o Zohar. E nós vamos ver um pouco do porquê é o mundo da liberdade. O 8, conforme você já deve ter lido em Gênesis, no capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 11, nós temos ali o sinal do pacto da aliança que Deus faz com Abraão, e todos os meninos nascidos na casa de Abraão devem ser circuncidados no 8º dia. Então, esse sinal da aliança, o Brit Milá, conforme nós chamamos em português, a circuncisão, vai ocorrer por quê? Porque a aliança entre Deus e o povo judeu transcende o mundo natural, transcende o 7º. Então nós temos um grande segredo do 8º aqui. Não vamos esquecer que os gregos, na época em que eles estavam ali sitiando Jerusalém, proibiram o Brit Milá, proibiram esse sinal do pacto de ser realizado, e a vitória dos macabeus sobre o exército grego reconectou o nível físico ao nível espiritual, porque agora as pessoas puderam ter a liberdade de cumprir aquilo que o Eterno havia ordenado ao seu primeiro patriarca, a Abraão. Então é muito importante, nós também falamos agora sobre o óleo e a sabedoria, porque o óleo, ou shemen, em hebraico, possui as mesmas letras que shemoná, ou shemoné, 8. Na Kabbalah, este óleo vai representar Chokhmah. Chokhmah significa sabedoria. E essa seria, então, a luz pura que não se mistura com outros líquidos. Você pode ler isso em Tiago, capítulo 4, por exemplo, versículo 7. A sabedoria do alto, ela é, antes de mais nada, pura. Assim como se fosse uma parte do intelecto de Deus transmitida para o intelecto humano através do Ruach HaKodesh, através do Espírito de Deus. E ainda mencionando sobre o óleo, sobre a sabedoria, sobre essa pureza que nós estamos mencionando, o óleo ele representa essa pureza porque ele não vai se misturar com outros líquidos, simbolizando que a alma do povo judeu, que a alma do povo de Israel, ainda que ele esteja no exílio, na galuta, vivendo em outros países, com outras ideologias, com outras filosofias, com politeísmo, paganismo, ela não vai se misturar, conforme Rav Shaul fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2, fala sobre nós não nos conformarmos com o padrão deste século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente. Veja aí o número 8, veja aí a Sefirá, o atributo de Biná, de entendimento, sendo trabalhado por aqueles que querem guardar a pureza de Deus através do cumprimento, estudo dos seus mandamentos e devoção no serviço divino a Deus. Bom, agora nós vamos mencionar um pouco sobre Mussar. Vamos extrair aqui uma parte ética para a nossa vida, sobre a luz no meio da escuridão. Nós estamos falando aqui de um ensinamento ético que Hanukkah pode trazer para nós, porque da mesma forma que Deus é o Ein Sof Or, é a luz infinita que estava presente ali no princípio de tudo, não foi criado, não tem ontem, não tem amanhã, Ele é o Eterno, não há ninguém depois dele, não há ninguém antes dele, Ele é uno absoluto. Nós lemos, por exemplo, em 1 João capítulo 1, no versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, dentro disso, nós podemos ver em João capítulo 1, versículo 5, que a luz raiou na escuridão e as trevas não puderam compreendê-la. Quando o Mashiach veio, ele veio para restaurar as tribos perdidas da casa de Israel na aliança, as tribos que estavam assimiladas, assim como vários judeus se assimilaram com os gregos, e é por isso que várias linhas interpretam que no Novo Testamento, quando diz judeus e gregos, os gregos seriam aquelas pessoas das 10 tribos que foram então dispersas e se helenizaram, se juntaram ou se sincretizaram com a filosofia grega, sendo então considerado como um gentil, como uma pessoa desprovida da aliança da Torá. Dentro disso, nós sabemos que Hanukkah então celebra a vitória do pouco sobre o muito, a vitória do menos favorecido sobre os mais favorecidos, e Deus entrega os mais favorecidos nas mãos dos poucos favorecidos.
E por isso nós sabemos que aquele que tem os mandamentos de Hashem, que foram dados através do seu Mashiach, relembrados, ensinados através do seu Mashiach, e os guarda, esse é o que vai receber a luz de Hashem, e que através das suas obras, essa luz vai raiar na escuridão, para que todos os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isso Yeshua fala aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, do verso 16. E fazendo parte, então, desse ensinamento, nós não podemos ter as verdades físicas e ideológicas de onde nós vivemos como verdade absoluta. Porque a verdade de Deus, que transcende o 7 e nos leva ao 8º, nos leva a uma verdade divina, absoluta, espiritual, ela é quem nos guia e que rege a nossa vida. Não importa onde trabalhamos, não importa onde vivemos, não importa aqueles ou a verdade, ou a ideologia daqueles que estão ao nosso redor, importa servir a Deus, importa agradar a Deus e não aos homens. Nós não podemos nos misturar com uma cultura que está embebida ali de um politeísmo, de vários deuses, de várias ideologias que tratam sobre, de forma profana, as coisas que são santas ou desconsideram as coisas santas. Nós precisamos nos manter puros e ativos no serviço divino. E não vamos esquecer do seguinte: nós precisamos ter, segundo a escola de Beit Hillel, um aumento constante. Do que nós estamos falando? Beit Hillel ensina que nós sempre temos que crescer em santidade, nunca diminuir. Qualquer objeto que você começa a usar de forma santa nunca pode ser usado novamente de uma forma profana ou de uma forma menos santa do que agora ele já é utilizado. Se você iniciou a sua vida espiritual, se você começou a obedecer a Deus, não se esqueça, você não pode descer de degrau de santidade. Sempre subir. Como? Sempre mantendo um coração puro, humilhado diante de Deus. O nosso Mashiach nos ensina isso. Nosso Mashiach nos ensina em Mateus capítulo 6, no versículo 33, que antes de qualquer coisa nós temos que sempre buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar cumprir a vontade de Deus, fazer da forma que Ele quer, como Ele quer. E então as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, nos serão acrescentados, porque o importante é que nós cumpramos, segundo o Mashiach, em Mateus 22, a parte 37, o maior mandamento de toda a Torá: amarás ao Eterno teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas posses. Não se esqueça disso, amém? Que o Eterno vos abençoe e nós vamos celebrar um Hanukkah maravilhoso pelos dias que estão por vir. Baruch Hashem, que o Eterno tenha abençoado a sua vida. Não se esqueça, se você deseja ser o nosso discípulo para que você receba conteúdos doutrinários exclusivos, você pode entrar em contato conosco com o número que vai estar na descrição do vídeo. E se esse vídeo te abençoou, considere também ser o mantenedor dessa obra, ofertando na nossa vida, ofertando na nossa Keilah, porque nós estamos aqui agindo em prol do crescimento do reino de Hashem e com certeza, como Paulo fala em 1 Coríntios 9:9, 1 Timóteo 5:18, está em Devarim capítulo 25 também, não atar a boca do boi enquanto este debulha o trigo. Considere compartilhar dos bens físicos conosco enquanto nós compartilhamos dos bens espirituais com vocês. Que o Eterno abençoe o seu dia, a sua semana. Shalom, shalom.